Paz do Senhor a todos que estão aí, bom ouvir essa mensagem. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo e falando do mesmo assunto do Evangelho, pregando a palavra de Deus. E nós estamos no propósito de gravar mensagens falando a respeito das pregações dos apóstolos, Paulo, Pedro, registrados por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que conta e narra o que aconteceu com a igreja, né? Os apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus, após Jesus ter subido aos céus, voltado ao Pai, né? Dado mandamentos aí, diversos ensinamentos aos apóstolos, discípulos. Ele subiu ao Pai e deixou aqui uma missão para os discípulos, para os apóstolos, a igreja do Senhor, para pregar o Evangelho. E desde então, a igreja, não uma instituição religiosa, mas a igreja de Cristo, Jesus, né? Ela tem essa missão de pregar o Evangelho. Quem é a igreja? São todos aqueles que creem em Cristo Jesus, né? Aqueles que colocam sua fé no Evangelho, em Cristo Jesus, na salvação unicamente através de Cristo Jesus, né? Creem nas doutrinas ensinadas pelos profetas, ensinadas pelo próprio Senhor Jesus quando aqui esteve, e pelos apóstolos. Então aqueles que estão firmados nessas doutrinas formam verdadeiramente a igreja do Senhor, que é a igreja que irá subir quando Jesus então vier buscar a sua igreja, o seu povo. Hoje nós temos muitas religiões, muitas igrejas, e muitas que não pregam somente o Evangelho, né? Somente as Escrituras, e a fé somente em Jesus. Professam fé em outros nomes, outras pessoas, nas obras de caridade, as doutrinas humanas ensinadas aí. Foge do Evangelho de Cristo, e o que salva é o Evangelho, né? Você crê no Evangelho, você crê em Jesus, você será salvo. Amém? Mas antes de entrar lá em Atos, esse aqui é o 12º vídeo. Nós paramos lá no capítulo 17 de Atos. Depois eu gravei uma mensagem que eu achei que o Senhor falou no meu coração, falar sobre o juízo, sobre a salvação, sobre a volta de Cristo, né? E é de suma importância para nós. Então eu achei por bem gravar. O Senhor me orientou para que eu gravasse então esta mensagem falando a respeito do juízo, a respeito da volta de Cristo Jesus e a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados para a salvação nossa. Amém? E nós vamos dar prosseguimento no livro de Atos, a partir do verso então, do capítulo 18, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de entrar aqui nesse Atos 18, eu queria deixar registrada uma palavra que está em Romanos, carta que Paulo escreveu aos irmãos de Roma, né, a igreja que estava em Roma. Carta aos Romanos, irmãos em Cristo, que naquela época pregavam o Evangelho, criam no Senhor Jesus, nas doutrinas dos apóstolos. E Paulo escreve essa carta a eles, uma carta longa, e nessa carta, creio eu, que é uma carta que ensina, expressa, comunica, né, bem a maneira como Jesus, como Deus salva o ser humano, pecador que é, né, condenado a passar a eternidade longe de Deus. E todos nós estamos nessa situação,
e necessitamos de salvação. E aí Romanos então mostra como é que Deus justifica o homem, né? Quem nos justifica é Deus. Nós não temos como, nós por nós mesmos, né, pelas nossas práticas religiosas, pelas nossas boas obras, pelo nosso bom procedimento diante dos homens, diante de Deus, não é suficiente para que nós possamos ser justificados diante de Deus e assim estarmos livres da condenação, livres dos nossos pecados e da condenação eterna. É preciso nós colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus, né? E é por isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho, porque é uma ordem que o Senhor Deus deixou, o Senhor Jesus deixou, para que todos nós pudéssemos pregar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas ouvindo o Evangelho possam crer, né? Ter fé naquilo que o Evangelho ensina, que é a salvação em Cristo Jesus. Nossa salvação é por graça de Deus, um favor não merecido de Deus para conosco, pecadores que somos, aqueles que reconhecem os seus pecados, se arrependem deles, colocam sua fé em Cristo, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Evangelho. Não é qualquer fé que salva, né? As pessoas têm fé em várias coisas aí, né? Mas a fé que salva é a fé em Cristo, pelo conhecimento do Evangelho. E assim, naquele dia do julgamento, no dia do juízo, nós seremos declarados justos, né? Pela fé, hoje nós já somos, né? A partir do momento que você professa e confessa, crê, né, com o Senhor Jesus no seu coração e confessa com a sua boca que Ele é seu Senhor e Salvador, se arrepende aí dos seus pecados, né? Você então é salvo, não entrará mais em condenação, não será mais condenado no juízo, não por nós mesmos, não porque nós queremos ou nós podemos, mas pela obra que Jesus fez na terra, que é a morte e a ressurreição, né? E através disso nós somos salvos. Então eu gostaria de deixar uns versos aqui, que está em Romanos capítulo 10, onde Paulo então vai dizer assim, Romanos capítulo 10, verso 13, está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, no caso Jesus, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar é isso, é crer com o coração, para que Cristo venha fazer morada em nós através do Espírito Santo. A partir do momento que nós cremos com o coração, voltado para Deus, cremos de verdade, não só de bocas, mas cremos com o coração, na sinceridade do nosso coração, Deus sabe, e falamos e confessamos Jesus, é isso que é invocar. Aí nós somos salvos, é só dessa forma. Por que muitos não são salvos hoje? Ainda que frequente igreja, ainda que professem sua fé no Evangelho, porque realmente não invocou o nome do Senhor. Só falou que crê, talvez conheça alguma igreja, mas realmente Cristo não faz morada nele. O Espírito Santo de Deus não faz morada em seu coração. Ainda está, falta nascer de novo. É o novo nascimento em Cristo é que nos salva. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar é isso, é chamar Cristo para morar em nós. A partir do momento que Cristo mora em nós, habita em nós, verdadeiramente, Deus sabe, somos salvos. Bom, aí no 14, ele diz assim: mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ora, se você não crê, verdadeiramente em Cristo, Jesus, no Evangelho, como é que você vai invocar a Ele? Como é que você vai chamar a Ele para morar dentro de você? Se você realmente não crê. Essa é uma pergunta que ele faz. Como, pois, invocarão? Já que é preciso invocar para ser salvo. Mas como você vai invocar se você não crê? E como crerão
naquele de quem não ouviram. Ora, uma coisa vai ligando a outra. Então, aquele que invocar vai ser salvo. Paulo depois fala, como invocarão aquele em quem não creram? Se você não crê, como é que você vai invocar? E como você vai crer naquele de quem não ouviram? Se você não ouviu falar de Jesus, como é que você vai, então, poder, né, crer? E como virão? Como é que você vai ouvir? Se não há quem pregue, se ninguém pregar o Evangelho, se ninguém falar a respeito do Evangelho, se ninguém falar, que nem eu estou aqui pregando o Evangelho, muitos outros tantos aí estão pregando o Evangelho. Se você não ouve, se a pessoa não ouve, né, como pois ouvirão então, se não tem quem pregue, se ninguém pregar, se ninguém falar do Evangelho, que nem eu estou pregando aqui, usando esse meio de comunicação, pregando o Evangelho, né? Tantos vídeos estão aí postados. E ele continua, e como pregarão se não forem enviados? Como é que a pessoa vai pregar o Evangelho se não for enviado? Né? Se não dispuser a ser enviado às diversas nações, que nem nós temos aí vários missionários aí enviados por várias igrejas, a várias nações, vários lugares. E de uma certa forma aqui também, neste meio de comunicação que nós estamos gravando o Evangelho, ainda que eu não vá. Né? Naquela época, logicamente, que não tinha internet, né? O que tinha era carta. Né? Paulo escrevia, aqui está uma carta em Romanos, Paulo escrevia carta e enviava, né, para as igrejas. Então eu aqui estou usando este meio tecnológico, né, essa tecnologia que nós temos nos nossos dias, para enviar o Evangelho, ainda que eu não vá, eu mesmo não vou. Mas a imagem vai, a mensagem vai, a palavra vai, né? Não sei nem para onde vai, mas vai, né? Porque está aí na rede mundial, né? A internet. Então eu gravo, posto e oro para que Deus venha usar esses vídeos aí para falar às pessoas, e as pessoas possam crer, ouvir, né? Crer, ouvir o Evangelho, né? Através dessa mensagem que está sendo enviada aí a vários lugares. E Paulo continua dizendo, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é a paz com Deus, né? Quando você prega o Evangelho, você está anunciando o quê? O homem vive, né, nos seus pecados, na sua carnalidade, ele é inimigo de Deus, não tem paz. Né? O ímpio, aquele que não crê em Jesus, não crê em Deus, ele não tem paz. Né? A paz verdadeira, a paz com Deus. Então, quando você anuncia o Evangelho, né, o homem então é inimigo de Deus, pelo Evangelho, pela fé em Cristo, no que Cristo fez, né, ele é salvo. Ele sendo salvo, o Espírito Santo habita nele, e o Espírito Santo é que dá essa paz, né? Que mesmo em meio a tribulações, aflições que nós passamos, neste mundo tão difícil que nós estamos vivendo, mas pela presença do Espírito Santo em nós temos paz com Deus. Né? Então anunciam a paz. Os que anunciam coisas boas, é uma coisa boa. Né? Você perdido nos seus pecados, condenado a passar a eternidade longe de Deus, né? Você agora tem essa boa notícia, essa coisa boa que é o Evangelho. A partir do momento que você recebe o Senhor Jesus e crê, né, coloca sua fé nele, você não só é perdoado dos seus pecados, né, não entrará em condenação, como também receberá a vida eterna. Né, passar a eternidade aí com Deus, com Jesus. Né, isso é uma coisa boa. Mas Paulo continua dizendo aqui, no verso 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí Paulo cita Isaías, né? Falando, quem creu, né? É preciso crer, porque muitas vezes as pessoas ouvem, né? Mas não creem. Então você tem que ouvir,
entender o Evangelho, alguns não entendem, outros não rejeitam, enfim. Né? Mas é preciso você, então, crer, né? Ouvir e crer no Evangelho, certo? Muito bem. E aí, no verso 17, ele termina, eu queria terminar aqui nesse verso 17, ainda que ele continue a fala, a palavra, mas eu queria parar aqui. De sorte que a fé em Jesus, a fé que salva o ser humano, é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Onde é a palavra de Deus? É o que está registrado na Bíblia. Então não adianta você ouvir a mim, né? Ouvir eu falar de mim mesmo, de doutrinas que eu invento, que uma religião inventa, que alguém inventa, né? Que alguma igreja, alguma instituição religiosa aí, nos seus dogmas diversos que eles colocam aí, não é essa. Não é isso que vai gerar a fé que salva, que é a fé em Cristo. É por ouvir a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é a Bíblia, que são as Sagradas Escrituras. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui anunciando essas coisas boas, que é a salvação em Cristo, a paz com Deus, que é por Cristo, né, o Evangelho, que é por Cristo Jesus. Muito bem. Paulo fazia isso, né? Atos dos Apóstolos registra, né? Paulo, Pedro, os apóstolos, né, os diáconos, pregando o Evangelho, falando de Cristo Jesus. Temos postado aí vários, como diz, né, esse aqui é o 12º vídeo falando a respeito das pregações em Atos. Atos, como eu disse, registra acontecimentos, história, né, que aconteceram ali com os apóstolos. Mas nós não estamos aqui firmados nos fatos, né, nos acontecimentos, nas viagens que Paulo fazia. Deus fazia muito milagre através de Paulo, através de Pedro, né, o que aconteceu nas viagens, nós pontuamos alguma coisa, mas a ênfase, né, está nas pregações. Está a ênfase, aquilo que nós queremos passar de mensagem é a pregação e pregação do Evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou, que os discípulos pregaram. Também, ainda que muitos outros pregavam, né? Mas logicamente que não tem como, Lucas não registrou tudo, tá certo? Bom, nós terminamos aqui o último vídeo no capítulo 17, onde Paulo pregou ali em Atenas, né? Paulo pregou em Atenas, e aí nós terminamos o vídeo dizendo assim, que uns zombavam de Paulo, né? Quando Paulo pregava o Evangelho, falando da ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou, né? Que o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, e morreu, ressuscitou, as pessoas escarneciam dele. Outros deixavam para ouvir mais para frente, né? Não quiseram crer naquele momento, mas alguns varões creram. Então são essas três reações, né? Quando a gente prega o Evangelho, que é a que a gente vê o que acontece aí com as pessoas. Alguns zombam e escarnecem. Outros deixam para depois, né? Não se interessam naquele momento. E alguns creem. E eu espero aí que muitos vão crer aí nessa palavra. Bem? Muito bem, gente. Nós estamos aqui num lugar livre, aberto, né? Aí às vezes barulhos, às vezes uns mosquitinhos aí, uns bichinhos aí vêm incomodar a gente aqui. Mas por ser um lugar aberto, um lugar bastante árvores, quintal, mas graças a Deus. Então, como eu não edito o vídeo, do jeito que eu gravo, eu coloco, então os irmãos me perdoem aí pelas falhas, né? Muitas vezes a gente falha também no falar, né? Nas concordâncias aí, na fala da língua portuguesa, nós erramos, somos falhos, mas também tem aqui sons que vêm de fora aí, alguns insetos aí atrapalhando a gente, mas graças a Deus por tudo isso. Bom, então terminamos lá no capítulo 17, o capítulo 18,
Paulo então está na sua segunda viagem missionária, né? Ele vai passando por vários lugares e tal, e depois volta a Antioquia da Síria, que é da onde ele sempre partia para as suas viagens missionárias. Tinha uma igreja ali, na Antioquia da Síria, e Paulo partia dali, né? E ele ia pregando o evangelho em vários lugares. E a perseguição a Paulo, ela foi aumentando, né? Conforme Paulo ia pregando, ia falando, os discípulos iam falando, a perseguição aos apóstolos, à igreja do Senhor, ela ia aumentando, porque muitas pessoas iam crendo, ia crescendo o número de discípulos, e os religiosos aí da época, né, os doutores da lei, eles começavam então a perseguir aí os irmãos lá, nos diversos lugares por onde eles passavam. Eles foram, os apóstolos, só João morreu de uma forma natural, ainda que sofreu muito. Conta a história que ele foi, colocaram João num lugar cheio de óleo quente, né? Morreu por providência de Deus. Ele estava na ilha de Patmos, onde então ele escreveu o livro de Apocalipse, né? João é o autor do livro de Apocalipse. Ele escreveu esse livro lá na ilha de Patmos. Muito bem. Mas os demais aqui, Paulo, por exemplo, diz que foi decapitado, a história fala, né? Pedro foi crucificado, enfim, outros foram cortados pelo meio, outros foram degolados, esquartejados, enfim, despedaçados, né? Jogados aí aos leões. E ainda hoje acontecem essas perseguições contra a igreja do Senhor. Mas o Evangelho, né, vai crescendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado em todas essas coisas. Muito bem. Aí Paulo, voltando à sua segunda viagem, ele vai passando, sai lá de Atenas, onde ele pregou a palavra, a última pregação que nós colocamos aí no 11º vídeo. E ele vai passando por Corinto, vai passando por Éfeso e vem voltando, né? E aqui vai registrando, né? No capítulo 18 vai registrando os fatos, vários fatos que aconteceram ali, os encontros que Paulo teve com várias pessoas, né? Apolo, né? Ele foi encontrando aí com várias pessoas que também passaram a crer e seguir, e junto com Paulo pregar o Evangelho, né? Então no capítulo 18 não tem assim uma pregação específica. Nós não vamos citar aqui os fatos, porque a ênfase aqui, como eu disse, o propósito é falar sobre as pregações no capítulo 18. Então não tem, só fatos acontecidos. No capítulo 19, então, ele tendo chegado da sua segunda viagem ali em Antioquia, da Síria, ele passa um tempo ali com os irmãos e já sai para a sua terceira viagem missionária e vai passando, né, por vários lugares, confirmando os irmãos. Então o capítulo 19 vai contando, né, a terceira viagem missionária de Paulo. Prega o Evangelho em Éfeso, né? Demétrios aqui excita um grande tumulto contra Paulo, enfim, vai falando das perseguições que Paulo sofreu, isso no capítulo 19, né, contando essa terceira viagem missionária. No capítulo 19 também não tem assim uma pregação registrada, a não ser citações que Paulo entrava pelas sinagogas, entrava pelos lugares pregando o Evangelho, e por conta disso ele era perseguido, havia muito tumulto, né, nas cidades. Muito bem, aí vem capítulo 20, né, de Atos dos Apóstolos. Diz aqui que Paulo visita outra vez a Grécia, né, Macedônia, e volta para a Ásia, vai passando por ali, por toda aquela região, alguns lugares que ele já tinha passado, outros não, pregando o Evangelho, falando, por vezes através de navio, né, de portos em portos, outras vezes por terra mesmo, com animais, enfim, mas sempre pregando o Evangelho. E aí em Atos 20 tem uma pregação registrada aqui por Lucas,
um discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Então está registrado aqui, capítulo 20, verso 17. E é o que nós vamos estar lendo aqui, o texto, deixando registrado aqui nesse vídeo, né? Capítulo 20, Atos dos Apóstolos, verso 17. E de Mileto, né, Paulo ali estando em Mileto, na cidade de Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja de Éfeso. Mandou lá chamar a liderança da igreja, os irmãos, os anciãos, os pastores, presbíteros, bispos, né? Aqui fala anciãos da igreja. São a liderança, né? E logo chegaram junto dele, junto de Paulo, disse-lhes. Aí vai começar o discurso, né? A pregação aqui, o discurso que Paulo fez a esses anciãos da igreja. E ele diz assim, verso 18: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Como foi, como eu me portei, como eu conduzi, né, qual foi a minha conduta no meio de vocês, desde o primeiro dia que eu passei por aqui. Vocês bem sabem, né? E aí no 19 ele fala, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, como é que foi o proceder de Paulo? Como é que foi a conduta de Paulo no meio dos anciãos? Servindo ao Senhor, toda a humildade e muitas lágrimas, tentações por causa das perseguições, as ciladas dos judeus que sobrevieram a Paulo. Verso 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então, eu anunciei tudo para vocês, que fosse útil, né? A respeito do Evangelho, a respeito da salvação, das doutrinas do Evangelho. Não só publicamente, como também pelas casas por onde eu passei. Verso 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo testificava quando ele ia pelas casas, lugares públicos, nas sinagogas, né? Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio, né, com lágrimas, né, mas de uma forma humilde, sofrendo as perseguições por causa do Evangelho. E ele anunciava o quê? A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a pregação do Evangelho. É isso que a gente tem que pregar. Paulo pregava, Jesus pregou e todos os apóstolos pregavam. Muito bem, e agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Então Paulo aqui já tinha uma orientação da parte do Espírito, né, que estava com Paulo, dizendo que ele teria que ir a Jerusalém. E ele não sabia o que iria acontecer lá em Jerusalém, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Então o Espírito Santo de cidade em cidade, conduzindo Paulo a Jerusalém, ele ia revelando o que Paulo aí teria que passar e sofrer, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então é isso que esperava Paulo lá, né? O Espírito Santo, Paulo, você vai para Jerusalém e lá você vai sofrer prisões e muitas tribulações. Então imagina, né, você, só pelo Espírito, né, você indo para um lugar onde você vai sabendo que você vai ser preso, que você vai passar por grandes tribulações, aflições, açoites. Mas Paulo, né, conduzido pelo Espírito, ele estava convicto que ele iria para lá e estava sujeito a Deus e suportaria, né, todas aquelas situações que ele teria que passar, porque ele bem sabia que era o Espírito Santo que estava ordenando a Paulo isso. E aí Paulo no 24 ele diz, mas em nada tem a minha vida por preciosa. Não tem problema não, eu não tenho zelo pela minha vida carnal aqui, não tem. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então não tem problema, eu posso morrer, né? Não tenho aqui a minha vida por preciosa. Bem diferente de hoje, né? Os pregadores aí do Evangelho de hoje. Mas a alegria de Paulo, o que era? Cumprir o seu ministério que ele tinha recebido do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Muito bem, verso 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então Paulo como que despedindo deles, né? Ó, vocês não verão mais o meu rosto. Portanto, por conta disso, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, todos os mandamentos de Deus eu anunciei a vocês. Então eu estou em paz com Deus, né? Estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu anunciei a verdade, eu anunciei o Evangelho a todos vocês. Então eu estou em paz com Deus, porque nunca deixei de fazer isso, de anunciar todo o conselho de Deus. Aí ele começa a aconselhar lembra que ele está falando à liderança, aos anciãos, aos pastores da igreja de Éfeso. Aí ele fala assim: olhai por vós, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. E ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus é resgatada, é santificada, é salva pelo sangue de Cristo Jesus. Então, olhai por vós e por todo o rebanho. O Espírito Santo é que constituiu vocês bispos, anciãos. Para quê? Para apacentar a igreja de Deus, para cuidar da igreja de Deus, para pastorear a igreja de Deus. Mas por que Paulo está dizendo isso? Né? Dando esse alerta aí para eles. Aí no verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Vai entrar no meio de vocês lobos cruéis, e eles não vão perdoar o rebanho de Deus, as pessoas, os discípulos, né? A igreja do Senhor, não vão perdoar. Mas por quê? Porque dentre vós mesmo, entre vós, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha bem isso aqui, irmão. No primeiro século, começo da igreja. Pessoas se levantarão no meio de vocês, entre vocês, dizendo coisas perversas, não de acordo com a palavra. Qual é o propósito? Para atraírem os discípulos a si. Não a Cristo, mas a si. E é o que nós temos visto hoje. As pessoas estão pregando o Evangelho. Qual é a intenção? Trazer a pessoa para a sua igreja. Trazer a pessoa para si. Trazer a pessoa para a sua entidade religiosa, dizendo coisas que estão fora da palavra de Deus. Né? Sendo que nós estamos aqui para levar as pessoas a Cristo. Por isso que eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui pedindo dinheiro, não estou aqui pregando igreja, nem entidade religiosa. Não. Eu estou aqui porque eu não quero que você venha para mim, para a minha igreja. Eu quero que você vá para Cristo Jesus, que é o que salva. Né? Portanto, verso 31, vigiai, cuidado. Lembrando-vos que, durante 3 anos que eu estive aqui, lá em Éfeso, não cessei noite e dia, em todo o tempo que eu estive, nos 3 anos que eu estive com vocês. Eu não cessei, não parei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Admoestar, ensinar, né? Mostrar a direção correta, animar vocês, ensinar vocês o caminho do Evangelho, o caminho da salvação, ainda que com lágrimas. Né? Mas eu não cessei, noite e dia. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então eu peço a Deus e todos vocês, né, que a graça, né, que Ele é poderoso para edificar a sua herança, que é a igreja, entre todos os santificados. Né? Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança. Qual que é a herança? A vida eterna. Deus é poderoso para fazer isso. Vai edificar a igreja. Quem edifica a igreja é o Deus
quem promete a vida eterna, a herança da vida eterna é Deus por meio de Cristo Jesus. Todos os santificados, todos que são separados por Deus por meio do Evangelho. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Aí, ó, Paulo, né, não cobiçou, não pediu, não quis de ninguém. Quando eu estive lá com vocês, nem prata, nem ouro, dinheiro nenhum. Nem vestido, nem a minha vestimenta eu pedi para vocês. Não cobicei nada. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo dizendo que tudo que ele precisava, ele trabalhava, e pelo seu trabalho, da sua mão, ele então, Deus provia a Paulo tudo que ele era necessário. O alimento, da veste, não só para ele, mas também os que estavam com Paulo. Então Paulo, através do seu trabalho. Então muitas pessoas aí tendo o Evangelho como meio de ficar rico, de enriquecer, né? Mas Paulo não tinha esse entendimento. Paulo não tinha essa ambição, né, essa cobiça nele de querer ganhar dinheiro, vestimenta, viver aí do Evangelho, mas ele trabalhava, não só por ele, mas também por todos que estavam com Paulo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Muito melhor você dar, ajudar as pessoas do que receber, né? Então, é necessário, o trabalho é necessário. Nós vivemos um tempo que muitas pessoas estão desempregadas. Oremos aí pelos irmãos que estão desempregados, né? Que Deus venha abrir porta e eles possam sustentar não somente a si, como também ajudar os enfermos, ajudar as pessoas aí que precisam. Amém? Que o Senhor conceda essa porta aberta de emprego aí para cada um dos irmãos aí que estão desempregados. Então, aí termina a pregação de Paulo aqui, né, diante aí dos anciãos de Éfeso. E aí o que aconteceu depois dessa pregação, que encerrou no verso 35? Verso 36 diz: e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Puseram-se todos ali de joelhos, Paulo orou juntamente com eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, grande choro, né, entre todos que ali estavam, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava, né, estima o amor que os irmãos tinham ali pelo apóstolo Paulo, por tudo que Paulo fez, né, na pregação do Evangelho, na salvação de almas, no ensino que ele deixou ali para todos os irmãos. Essa é a nossa porção, né? Ver uma alegria, né, o contentamento aí na vida das pessoas que ouvem a nossa pregação, o nosso Evangelho, o nosso ensino, e eles sejam salvos, né? E aí se entristeceram muito, diz aqui no verso 38, por quê? Principalmente pela palavra que diz que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam Paulo até o navio, e Paulo então prosseguiu a sua viagem, e nós vamos entrar aí numa próxima mensagem, que é o capítulo 21. Então mais uma pregação aqui, né? Mais um registro aqui em vídeo dessa pregação de Paulo ali aos anciãos de Éfeso, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, mostrando, né, Lucas registrando, mostrando que Paulo, despedindo aí dos irmãos, né, já sabendo que ele ia para Jerusalém e ele talvez fosse preso lá, sofreria tribulações até a morte, mas ele não tinha a sua vida por precioso, desde que eles estiveram ali, anunciou o Evangelho com alegria. Ele queria terminar a sua carreira daquilo que o Senhor Jesus chamou ele, que é para pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E ele fala, né, que ele cumpriu a missão ali, pregou, ensinou tudo o que ele tinha que fazer ali para os irmãos, e admoesta os irmãos ali a estarem atentos, vigilantes aí com relação a pessoas que se levantariam ali no meio deles, pregando coisas fora da palavra, fora do Evangelho, querendo trazer as pessoas a si e não a Cristo. Amém? E é isso que acontece até hoje, né? Até hoje é assim. Muitas igrejas, muitas pessoas, muitas religiões, pregando a sua doutrina, querendo trazer as pessoas para a sua igreja,
né, para a sua entidade religiosa, para ganhar dinheiro, muitas vezes, né, através dessas pessoas, pela fé, abusando aí da fé das pessoas. Mas o que a gente tem que fazer é pregar o Evangelho e mostrar Cristo Jesus às pessoas. Levar as pessoas a crer em Cristo, que é aquele que nos salva. Que você possa dar crédito mais dessa palavra. Se você ainda não tem Cristo Jesus, ainda não creu no seu coração no Evangelho, em Cristo, não confessou Ele como seu Salvador e seu Senhor, que assim você faça. Como Romanos 10 nós lemos, como Paulo pregou aqui em Atos 20. Se Deus assim permitir, estaremos aqui gravando um novo vídeo em breve. Fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor Jesus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, seja com cada um dos que estão aí ouvindo e crendo nessa mensagem. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém?